E aí, pessoal, ambiente novo, casa nova. Chegamos na nossa casa que nós pedimos por 1 ano e meio, ficamos orando, pedindo a Deus por esse ambiente, pela oportunidade de estarmos num local onde a nossa filha nasça e tenha um quartinho, um espacinho para ela. E graças a Deus, graças a muitas coisas que aconteceram, graças à ajuda de uma amiga em especial, graças ao proprietário que teve um carinho grande ao nos dar a preferência, graças a todos os que estiveram envolvidos nessa mudança. Nós ainda estamos ajeitando tudo, tá ainda pegando jeito. Tô com um quadrinho aqui atrás, esse quadrinho tá escondendo fio que tá solto. Ele tá escondendo o fiozinho ali. E graças à família, graças aos negócios, graças à misericórdia e à graça do Senhor que tem nos alcançado mediante a tudo que temos semeado nos últimos anos. E eu estava falando hoje com meu pai, nós podemos escolher as sementes, mas não podemos escolher aquilo que vamos colher, porque aquilo que nós vamos colher é de acordo com a semente que nós plantamos. Eu não sei qual semente você tem plantado na sua vida emocional, espiritual, física, financeira. De acordo com as sementes que você tem plantado em uma dessas áreas, com certeza você vai colher o fruto respectivo. Mas não se esqueça que o plantio é diretamente relacionado àquilo que você faz e pratica nas esferas que você quer resultado. Não espere ter frutos financeiros se você está indo para a academia, porque o fruto da semente de ir para a academia, para algumas pessoas, é o fruto de ter uma vida um pouco mais saudável. A menos que você seja um personal ou alguém que o seu negócio seja academia, ou algo relacionado à vida saudável, você não vai atrair frutos para suas finanças. Óbvio que com a saúde em dia as coisas começam a fluir melhor. No entanto, a correlação de finanças, ela está diretamente relacionada àquilo que você exerce como função ou como você empreende. Então, se você quer frutos na área financeira, seja melhor na área financeira. Se você quer frutos na saúde, se dedique a cuidar da sua saúde. Se você quer frutos espirituais, exerça semeadura na esfera espiritual. E se você quer frutos na área emocional, cuide das suas emoções. É algo prático, é simples, porém não é fácil, porque se fosse fácil, todos estariam fazendo. E eu, mesmo tendo essa compreensão, ainda vira e mexe, erro, esqueço, vacilo, reclamo com Deus, em especial, falo com Ele: Pai, eu tô me comprometendo, eu tô fazendo isso, e aí, quando eu vejo, eu tô sendo tratado numa área que estava esquecida ou eu estava negligenciando. Por exemplo, eu tenho já há algum bom tempo, me dedicado às práticas espirituais com uma atenção maior. Eu tenho exercido esse ministério de relacionamento com
muita intencionalidade. E Deus tem me abençoado em várias esferas, porque essa parte do relacionamento, eu creio que seja a esfera da qual ela vai transbordar com maior força para todas as outras áreas. E a área da minha saúde começou a ser tratada e Deus usou isso até um pouco antes, mas foi também por intermédio da busca de me aprimorar para ter condições de ser mais efetivo no ministério ao qual eu sinto que Deus me chamou. E as esferas emocionais começaram a ser curadas, os meus relacionamentos, os meus hábitos, e é muito bom sentir que Deus ele atua em todas as áreas, em todas as esferas, no âmbito emocional, no âmbito físico e também no âmbito espiritual. Que você entregue o seu corpo, a sua alma, a sua mente na responsabilidade do Espírito Santo para que ele te guie quanto a tudo aquilo que é essencial você viver, aprender e exercer, que você se autorresponsabilize, que você tenha autorresponsabilidade com todas as áreas da sua vida e para de culpar o seu pastor, para de culpar o seu chefe, para de culpar seus amigos. Tenha autorresponsabilidade com todos os níveis de relacionamento. Se comprometa em entregar o seu melhor. Compreenda que se existe uma limitação, isso não é culpa de terceiros. Não responsabilize terceiros. Tenha, sim, a consciência de que terceiros podem ter influenciado naquele resultado, porém, o resultado é seu, a escolha é sua. E os frutos, ou frutos bons ou ruins, boas ou más escolhas, vão levar a resultados bons ou ruins para você e para sua família. Então, não fique esperando que outros vão fazer aquilo que você tem que fazer. É o que eu tenho vivido e é difícil assumir essa postura de autorresponsabilidade, porque você começa a ver o quanto você precisa cuidar das suas emoções, das suas alegrias, das suas tristezas, da intensidade com a qual você trata as questões, no meu caso, dos colaboradores, da família. Eu era uma pessoa, por exemplo, que quando a raiva me tomava, eu parava tudo e saía, porque eu não queria estourar com ninguém, eu não queria criar uma situação ruim, mas isso estava me causando uma trava emocional, que eu estava fugindo de estar em ambientes que pudessem me gerar qualquer tipo de estresse. E na vida de um empresário, muitas coisas geram estresse. No entanto, eu não estava conseguindo lidar bem com essas circunstâncias, com essas situações, e isso começou a me gerar problemas em várias esferas e faltas em várias esferas. Isso estava interferindo no meu relacionamento, nas minhas finanças, e hoje, já tendo mudado isso, já tendo vivido isso por alguns dias de forma intencional, isso tem sido mudado há algumas semanas, e tudo fruto de longos meses e anos de mudança de atitude, de pensamento, culminou numa mudança brusca das minhas atitudes, que culminou numa mudança brusca dos meus resultados. E é lindo ver o fruto de nos dedicarmos de forma intencional na busca de nos aperfeiçoar. E eu tenho colhido bons resultados nesse sentido. Calma aí, pessoal. Gente, eu tô voltando. Aquela parada que Karen me chamou
foi porque aconteceu um baita do imprevisto. A gente não tá de mudança, você já sabe disso. E eu tenho que contar a historinha porque faz parte do momento. O padre que mora no meu prédio antigo, ele tinha uma missa marcada para 7h30. Eu cheguei lá no prédio, era 7h30 e pouco já. Eu acho que quase 7h40, tadinho. Oh, maldade. Eu deixei a chave do meu prédio antigo com um colaborador e ele trancou a porta do prédio, só que eu não lembrava que só eu tinha essa chave. E ele deixou o prédio, no caso morava eu, mais 2 pessoas. Uma dessas pessoas é esse padre. E ele... Agora eu tô rindo na hora, que nervosismo, meu Deus. Ele trancou o prédio e ele estava num compromisso, a esposa. Aí ele falou, vai lá em casa que minha esposa tá lá. Na hora que eu cheguei na casa dele, a esposa não tava do outro lado da cidade. E ela tava de bicicleta e não adiantava eu buscar ela porque ela tava com uma criança que ela foi buscar para poder levar num compromisso. Resumo, passou 40 minutos desde o intervalo e foi essa loucura toda. Eu cheguei lá, já tinha chaveiro. O chaveiro já tinha... ele abriu uma porta, já estava na segunda porta. E... Aí eu cheguei gritando, a chave chegou. Desculpa. Ai, meu Deus. Aí eles começaram a rir. Ai, meu Deus, o padre vai atrasar pra missa. O que vão pensar dele, tadinho? Ai, aí eles... ele tá bravo. Aí eu abri a porta, ele veio descendo a escada nervoso. Eu, desculpa, padre, desculpa. Eu não sabia que eu tava com essa chave, meu funcionário trancou. Aí, podia estar trancado, né? Então, não podia. Eu tomo a chave, agora ela é sua. Dei a chave pra ele e fui embora. Até falei com ele, por que o senhor não saiu pela garagem? Eu nem entro nessa garagem. Então, tem um negócio lá que você tira o trinco, a garagem abre. Aí eu não sabia disso. Gente, depois dessa emoção toda, vamos orar para que o padre tenha uma missa abençoada, que os irmãozinhos da missa não fiquem bravos com ele. Me ajuda com essa oração. Ai, Senhor, hoje só temos 20 versículos e nós estamos encerrando hoje o livro de Marcos. Glória a Deus, nosso segundo livro do estudo 1189, 66 livros da Bíblia, 2 concluídos com sucesso. Desses 1189, nós já lemos 28, 30, 44, falta 1140 capítulos. Dos 1189, falta 1145, se eu não me engano. Então, estamos, graças a Deus, avançando no nosso propósito de lermos toda a palavra de Deus. O estudo 1189 são 1189 capítulos da Bíblia, onde nós estamos estudando um capítulo por dia. E junto com isso tem os meus testemunhos e minha vida. Vocês participam um pouquinho da minha vida, da minha rotina. Compartilhei aí um episódio muito específico. E é isso aí. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque essa é a vida que o Senhor tem para nós, uma vida de alegria em meio às questões do nosso dia a dia, os desafios, as eventualidades. E eu quero todos os dias estar nessa posição de submisso à tua vontade, de cumprindo o teu chamado, de atento àquilo que o Senhor tem para mim, para minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha, a geração que o Senhor está gerando a partir dela e todos aqueles que estiverem próximos a mim, que todos os que estiverem próximos a mim, todos os dias, que
eu possa ser sal, que eu possa ser luz e que eu possa transbordar o teu querer, a tua vontade. Que o Senhor me deixe estar próximo de muitas pessoas e que nesse processo o Senhor possa fazer uso da minha vida, daquilo que o Senhor tem feito, para que o teu nome seja entronizado, glorificado, honrado, apresentado. E da mesma forma eu peço com todos estes que estão aqui, que o Senhor seja com cada uma dessas famílias que estão aqui, que representam esse grupo de pessoas que anseiam por conhecer mais do Senhor. Revela-te a nós através da tua palavra em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o estudo. Capítulo 16 de Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Essa era uma prática dos hebreus de realizar esse processo de cuidar do corpo, assim como nós fazemos de alguma forma quando colocamos flores no caixão. Então eles usavam especiarias aromáticas para ungir, limpar e aí dar sequência ao sepultamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. É legal, né? Tem uns detalhezinhos na palavra que passam despercebidos quando nós lemos pela primeira vez, mas da segunda fica mais evidente, terceira e assim sucessivamente. Olha esse trechinho. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro foi especificado porque havia um propósito para que Jesus se reunisse pós-ressurreição com Pedro. Lembra? Ele foi o discípulo que negou a Jesus 3 vezes. E logo à frente, talvez, nós leremos, não sei, mas já lemos em Mateus, Jesus dá a oportunidade a Pedro de ser curado. E ele pergunta a Pedro: tu me amas? Por 3 vezes e dá a oportunidade a Pedro de retornar. É lindo como Jesus trabalha o processo de transformação, de libertação, e é assim que ele tem feito conosco até hoje. Que você possa passar por esse processo e influenciar outros a também viver esse processo. Deus tem me dado muitas experiências nesse sentido, desde o dia que eu vivenciei uma delas, dei sequência, matei meu orgulho, liberei perdão, pedi perdão, e isso me libertou para me dar a oportunidade de participar de outros processos como este na vida de outras pessoas, de cura de sentimentos, de traumas emocionais, de liberação de perdão, de pedido de perdão. Então, em todo o processo ali de Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Era uma forma de Pedro pedir esse perdão, confirmando o amor dele por 3 vezes, assim como ele havia negado por 3 vezes. E é legal quando Pedro conclui pela 3ª vez, ele fala: tu sabes, Jesus, que eu te amo. E tem coisas que Deus permite que a gente viva para que sentimentos dentro de nós morram. E se Pedro não passasse por essa experiência, ele era extremamente orgulhoso,
prepotente. Ele tentou impedir Jesus de ser crucificado. Ele falou com Jesus: não, você não vai não. Repreendeu, repreendeu Jesus, sabendo que ele era o Cristo, sabendo que havia uma profecia nesse sentido, sabendo que era o propósito. Ou seja, isso é algo de uma pessoa para frente demais. Então aquilo foi para dar uma freada e mostrar para ele: até você erra. E se você carrega um orgulho tão grande ao ponto de achar que você não comete erros, se prepare, você vai cometer um grande erro e Deus vai permitir que você cometa esse grande erro para que você se torne mais humilde. E essa é a finalidade, nos tornar humildes para que a gente esteja receptivo às orientações do Senhor, porque aqueles que não são humildes não precisam de ajuda, não é? E aí, você é daqueles que aceitam e pedem ajuda, ou que negam porque já sabem como fazer melhor? Eu não gostava de pedir ajuda e essa era uma característica de falta de humildade. Havia um orgulho em mim que eu achava que eu estava incomodando as pessoas, mas no final eu queria fazer do meu jeito. Então, aquilo que é ingênuo, lá no fundo, pode esconder um sentimento não tão legal, tá? Você investigue as suas atitudes e investigue o motivo das atitudes, a raiz de cada uma delas. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Olha, não creram. E aí, você tem crido naquilo que Deus tem falado através da vida das pessoas que estão ao seu redor? Ou você é daquele que fica duvidando igual Tomé? Só acredito se eu ver. Pensa nisso. Não creio. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros. Aqui eu acho que é a passagem de Emaús. Tem até um irmãozinho que canta. Tem uma música chamada Emaús. Ouve ela, que é exatamente esse versículo aqui. Depois Jesus apareceu noutra forma. Jesus apareceu noutra forma. Que forma era essa? Jesus podia mudar de forma? Olha. A 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eu acho que esses aqui eram os 2 que estavam a caminho de Emaús. E eu já ouvi uma mensagem muito linda. Se você nunca ouviu a história de Emaús, pesquisa a música chamada Emaús. Muito linda e fala exatamente sobre esse versículo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Povinho descrente, né? Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois da ressurreição. Tipo assim, talvez o máximo que eu ficasse é: uai, por que ele não veio falar com a gente e falou com vocês? Poxa, mas que legal que ele... Nossa, estou muito feliz que ele ressuscitou. Então realmente se cumpriu. Amém. Vamos dar continuidade. Mas eu lá no fundo ia perguntar por que ele não veio para mim. E talvez, se esse fosse o sentimento, eles não seriam repreendidos pela falta de credulidade. Nem
pela dureza de coração, porque não acreditaram no que... Tá. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Ou seja, se você crê, esses sinais devem te seguir de alguma forma. Se você não crê, não espere ver sinais como esse. Mas se você busca ser o cara dos sinais, eu acho pouco provável que algo vá se manifestar de forma verdadeira. Talvez você até consiga, pela fé da outra pessoa e pela sua persuasão emocional, gerar alguma coisa no mundo espiritual, mas não porque você creu. O correto é começar correto. Então, se você quer viver experiências com o Senhor, se relacione com Ele, conheça-o, e sem dúvida, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Eu quero ser um desses que creem. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Logo, esses sinais, eles eram uma chancela da presença de Deus, a fim de que eles fossem cada vez mais reconhecidos como discípulos, como mensageiros, como embaixadores de Cristo. E eu estava no caixa da minha loja há alguns dias atrás e eu ouvi uma pessoa realizando uma compra e ela falou embaixador. Aí eu, embaixadores do rei? Ela é isso. Aí eu, de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, a Deus que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Esse é o versículo que consagra um embaixador do rei, que é um ministério de homens jovens da Igreja Batista, a qual eu pertenci por toda a minha vida quase. Eu tenho agora um ministério que é o Ministério Independente, que eu faço parte junto com a minha família, mas bons momentos, aprendi muito, fui muito edificado e carrego essa marca. E ser embaixador de Cristo é isso, é carregar essas coisas, esses milagres, esses sinais, que esses sinais possam nos seguir por onde formos, que pessoas sejam curadas, edificadas, transformadas, libertas, salvas, para a honra e glória de Deus. Esse é o meu desejo para o ministério ao qual Deus me confiou. Por onde eu for, eu não quero estar limitado a só um púlpito de uma igreja ou de um encontro. Eu não quero me limitar a locais. Eu quero numa mesa de almoço, num jantar, num café da manhã, na academia, dentro da minha empresa, fora da minha empresa, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu desconheço, a tempo e a fora de tempo, ser sal e ser luz. E esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida, que você seja alcançado por essa palavra e que essa palavra se faça real em você, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, e que isso gere muitos bons frutos para o reino de Deus através da nossa vida. Amém? Curta, compartilha, se inscreva, comente e faça parte do estudo 1189. Deus nos abençoe e até amanhã.